As comunidades de prática constituem assim espaços de ação, espaços de saberes e de identidades e muitas vezes fala-se, ao falar da prática numa dada comunidade, fala-se em pessoas, em ação no mundo social. É uma expressão muito comum na literatura no domínio das comunidades de prática, porque ela descreve muito bem aquilo que se chama na investigação a unidade de análise decorrente de se adotar esta perspectiva situada da aprendizagem. Pessoas em ação no mundo social. E fala-se em pessoas em ação porque, quando se fala em participação em comunidades de prática, fala-se essencialmente em atuar. Negociar, complementar, colaborar, identificar e partilhar problemas e recursos, planear e implementar respostas locais são elementos-chave quando se fala em participar em comunidades de prática. As teorias sociais da aprendizagem, e convém não confundir com as teorias da aprendizagem social, estamos a falar em teorias sociais da aprendizagem, fundamentam-se numa variedade de domínios e eu quero apenas fazer referência às teorias da experiência situada que têm o seu fundamento nos trabalhos de Garfinkel e de Goffman, sociólogo contemporâneo, que trabalhou, embora não referindo explicitamente esta ideia de aprendizagem situada, trabalhou exatamente numa perspectiva que fundamenta as atuais perspectivas que nós designamos de aprendizagem situada em comunidades de prática. Procurando ir à especificação daquilo que é o domínio, podemos referir que se trata de um campo comum, algo que não é fixo. Os domínios tendem a ter uma dinâmica evolutiva e que dão sentido e dão identidade àquelas pessoas que lidam nesse domínio. De novo, com um exemplo, o caso das comunidades que trabalham em matemática, se quisermos, os matemáticos, têm um domínio comum que é exatamente esse, desenvolver essa área fundamental de trabalho atualmente, que é a matemática. Por outro lado, é importante referir um segundo elemento que caracteriza a comunidade de prática, que é exatamente a prática de que já se falou. A prática tem uma dimensão explícita, que é muito aquilo que nós percebemos em termos da documentação, que serve de base à prática, das histórias que são contadas, da linguagem, dos símbolos, das imagens, mas também dos estilos das pessoas, dos quadros de referência que têm e das ferramentas que utilizam. Uma prática é feita de todas estas coisas na dimensão explícita, mas é muito importante chamar a atenção para a dimensão tácita da prática. As ideias, as convenções, as perspectivas que são partilhadas, as percepções, relações implícitas, há diversos elementos que constituem uma dimensão implícita da prática e que são tão importantes e tão relevantes como a dimensão explícita. A prática é a fonte de coerência de qualquer comunidade. Esta coerência envolve três dimensões: o engajamento mútuo, o empreendimento conjunto e o repertório partilhado. Quando se fala em engajamento mútuo, e a palavra engajamento é utilizada a partir do português do Brasil, nós podíamos dizer em português de Portugal envolvimento, mas de facto o engagement, que aqui é traduzido literalmente por engajamento, tem um sentido mais forte. Este engajamento mútuo é aquilo que dá sustentação, mas também diversidade e é, no fundo, o fazer conjunto, certo? Aquilo que na prática se sente como aquilo que é feito em conjunto. O empreendimento conjunto tem que ver necessariamente com formas de negociação, mas é aquilo que promove a responsabilidade mútua, isto é, a noção de que numa dada comunidade os membros estão envolvidos, estão engajados numa prática que é dirigida por algum empreendimento conjunto. Há um conjunto de grandes finalidades que explícita ou implicitamente são assumidas pelos participantes nessa prática. E em terceiro lugar, o repertório partilhado. Aquilo, de fundo, que é a forma de falar, os artefactos utilizados, as histórias, os acontecimentos, os conceitos,
todo o discurso que faz parte da prática e que constitui o repertório partilhado. Aquele exemplo dado no âmbito da restauração, quando se dizia sai meia só com arroz, é exatamente um exemplo do repertório típico da comunidade de restauração. Há alguns elementos que é importante chamar a atenção quando se fala em aprendizagem em comunidades de prática. Em primeiro lugar, o facto de o engajamento mútuo ser caracterizado por uma forma evolutiva, não é algo estático. Em segundo lugar, o facto de existir necessariamente alinhamento de objetivos. Em terceiro lugar, o facto de os repertórios não serem também estáticos, são evolutivos, estão permanentemente em desenvolvimento. E em quarto lugar, o facto de a aprendizagem decorrer sempre num coletivo. Conhecimento e identidade estão numa relação constante das pessoas com o mundo social. Não se pode isolar a aprendizagem das práticas e do mundo social em que elas decorrem.